Olá pessoal, tudo bem? Sou o Daniel, faço parte do time de suporte aqui da Target Brasil. No vídeo de hoje, com um conteúdo um pouco diferente, vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer um gráfico de crescimento comparando o ano atual com o ano anterior dentro do Target com as nossas ferramentas. Parecido com esse gráfico agora que está passando na tela para vocês, perfeito? Então vamos lá. Comecei aqui criando um dashboard novo, sem título nenhum, só um dashboard em branco. Para começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é puxar os dados que a gente quer comparar. Então eu vou criar aqui uma tabela cruzada e vou selecionar a medida de faturamento valor, que é a medida que a gente vai usar de comparação. E para a gente fazer a comparação entre os anos, eu vou criar uma dimensão de usuário aqui comparando o ano atual contra o ano anterior. Então, para isso eu vou vir aqui, abrir a opção de dimensões de usuário, cliquei em nova dimensão de usuário e aqui vou colocar num título aqui, padrãozinho, ano atual, X ano anterior. Show? A partir daqui eu vou criar os membros da nossa dimensão de usuário, que vão ser os membros que a gente vai usar para comparar. Então eu vou clicar aqui em adicionar, vou clicar aqui em data, drill data YMD, e aqui a gente já tem as opções de data. Mas, para esse caso, eu vou usar aqui os períodos dinâmicos. Por quê? Muito mais interessante a gente usar os períodos dinâmicos, porque aí a análise ela se adapta conforme o tempo vai passando. Então eu vou vir aqui, selecionar ano até a data, vim aqui mudar o título do membro para ano atual e vou adicionar mais um membro que é o ano anterior. Então eu vou vir aqui, ele já vai abrir automaticamente na drill data, vou selecionar ano até a data ano anterior. Por quê? Porque aqui a gente quer comparar os mesmos períodos, né? Eu quero comparar quanto que eu cresci no mesmo período do ano passado, nesse ano de agora. Então, para isso, eu pego do ano até a data. Eu posso deixar esse nome mesmo, tá? Não vai interferir no nosso KPI. Então, eu vou dar um OK e ele automaticamente vai criar a dimensão e jogar ela aqui para a parte de linhas. Para esse caso do KPI, eu prefiro jogar ele em colunas, tá? No geral, não tem muita diferença, mas fica melhor para a gente organizar as coisas depois, tá? Então, eu vou colocar ele como coluna aqui, vou definir ele. E ele automaticamente já vai trazer aqui para a gente os dados do ano atual e do ano até a data do ano anterior. Perfeito? Perfeito, pessoal. Agora com os dados puxados, a próxima coisa que a gente tem que fazer é o cálculo de crescimento. Então a gente vai vir aqui em cálculos, né, na abinha de cálculos. Vamos abrir as opções de cálculos avançados e com a aba de cálculos avançados aberta, vou vir aqui, botão direito, em espaço vazio, vou inserir uma nova coluna. Vou já mudar o nome de novo cálculo para crescimento, porque aqui é o que a gente vai comparar, certo? Como eu mudei só o nome, ele vai trazer o valor zerado, então eu vou clicar aqui com o botão direito e editar coluna. Agora, pensando em análise de crescimento, o que eu quero comparar? Quero comparar o meu ano atual em relação ao meu ano anterior. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em cima do valor do meu ano atual, ele vai me trazer a referência da medida, vou dividir pelo meu ano anterior, clicando também aqui no meu ano anterior. Então aqui ele vai pegar a referência do meu ano atual, dividida pela referência do meu ano anterior. Feito isso, eu consigo dar um OK aqui, ele automaticamente vai trazer o meu cálculo de crescimento. Só que aí a gente tem um ponto interessante. Como eu só fiz uma dividida pela outra, ele está me trazendo o 100%, né? Acima de 100%. Então aqui fica aparecendo que eu tive 100% de crescimento, quando na verdade o crescimento é só o que vem depois do 1, então para ajustar isso a gente pode vir aqui, botão direito, editar coluna e o que eu vou fazer? Eu vou colocar um parênteses entre esse cálculo para ele priorizar esse cálculo, né? Fazer esse cálculo primeiro, que mesma coisa de matemática, tranquilo. Feito isso, aqui no final eu vou subtrair por 1, porque eu não quero 100%, eu quero só a porcentagem certinho. Então eu vou subtrair pelo 1, vou dar um OK, e aí a gente já vê que o crescimento foi para 0,18. Certo, mas aqui ele ainda está em decimal. Então, preciso transformar isso em porcentagem, para eu ter o valor correto. Para isso, como é que eu faço? Vou dar um OK aqui, né, porque o cálculo já está feito, que como vocês podem ver, ele já aparece certinho o crescimento na tabela cruzada, tá? E agora, para colocar esse valor em porcentagem, vou vir aqui em propriedades, vou mudar aqui em formatar números, ele já vai me dar a opção de medida para eu escolher. Então eu vou escolher aqui o nosso cálculo de crescimento e vou mudar
aqui em formato linha, vou clicar aqui na setinha, ele vai me abrir as opções, eu vou clicar em porcentagem. Clicando em porcentagem, vou dar um OK, e aí ele automaticamente já vai fazer o cálculo do meu crescimento para porcentagem. Coisa interessante aqui, vocês repararam que eu não coloquei no cálculo o multiplicador por 100. Por quê? Porque quando eu altero aqui na formatação numérica para porcentagem, o target ele já vai multiplicar por 100 automaticamente. Então, por isso o ideal é deixar com o decimal mesmo, porque senão os valores eles podem ficar, os valores podem ser alterados, né? Perfeito. Tendo aqui o crescimento, agora vamos para outra parte interessante. Como eu vou criar isso, a ideia é criar isso para um KPI, eu gostaria que ele tivesse uma visualização de cor, né? Que ele tivesse um alerta de cor. Então, para isso, eu vou vir aqui nessa mesma opção de propriedades, vou vir aqui em agentes inteligentes, agentes de relógio de cor, vou clicar aqui em cima, e aqui eu vou vir em colorir elemento. Aqui é interessante, porque o método que eu vou usar é basicamente, se teve crescimento, ou seja, se ficou positivo, se o meu crescimento está positivo, eu quero que ele fique verde, e se eu não cresci, né, se ficou negativo, eu quero que ele fique vermelho. Então esse colorir elemento dos estados, ele já funciona para mim. Então eu posso vir aqui, colorir o crescimento dos estados, eu vou pegar a medida que ele vai usar de referência, que nesse caso é o crescimento, né? Feito isso, vocês já podem ver que ele automaticamente já mostrou aqui no meu crescimento. Já aqui no agente de cor e mostradores, o padrão que eu quero usar é o seguinte, se teve crescimento, ou seja, se o meu crescimento é positivo, eu vou adicionar uma cor verde, e se não teve crescimento, ou seja, se o meu crescimento é negativo ou zero, eu vou adicionar uma cor vermelha. Então, para isso, o target ele já tem um padrão, eu não preciso configurar manualmente. Então, ele já tem aqui no colorir elemento, ele já tem os dois estados. Se eu clicar aqui, ele já vai pedir a medida que eu quero usar de referência, nesse caso, o cálculo que eu fiz de crescimento. Vou clicar aqui em crescimento e ele já me dá a opção de positivo e negativo. A única coisa que eu vou mudar aqui é a seguinte, vou clicar aqui em cima do positivo, vocês vão ver que o valor ele tá para ser maior ou igual a zero. Como o meu crescimento, se for zero, eu ainda quero que seja um alerta, então eu vou deixar só como maior que zero, não maior ou igual. Vou deixar maior que zero, dar um OK. Vai continuar verde aqui na minha análise, né, que já mudou para verde. E aqui no negativo, clicando em cima do nomezinho, eu vou mudar para menor ou igual a zero. Dar um OK. Perfeito. Agora eu já tenho meu agente de cor mostrando se foi positivo ou negativo. Agora, para o meu KPI, eu preciso fazer mais uma configuração aqui no meu agente de cor. Então eu vou voltar lá no meu positivo, vou vir aqui em ação, vou deixar como colorir um elemento, só que eu vou habilitar essa opçãozinha aqui, chama aplicar a todas as células de medida e cálculo na linha. Vocês vão ver mais para frente para que isso funciona, mas basicamente eu vou aplicar aqui, dar um OK, vocês vão ver que ele vai aplicar o verdinho para tudo que está na linha. Perfeito? Vou fechar aqui e agora a gente vai para a parte de configurar o KPI mesmo, transformar toda essa nossa tabela cruzada em um KPI. Para isso, eu vou clicar aqui em definir, para ele me mostrar de novo os dados que tem na minha tabela. Vou clicar em KPI, vou clicar no raio e ele vai me trazer esse KPI simples com o primeiro valor que aparece, né, que é o valor do ano atual. Então eu vou vir aqui, clicar em propriedades e ele vai me mostrar as propriedades do KPI. Primeiro de tudo, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é mudar essa imagem do KPI. Eu quero ir para aquela lateral que eu mostrei no começo. Então eu vou vir aqui, clicar em alterar a imagem do KPI e vou ir lá para baixo para pegar o valor que eu quero do meu KPI. Então eu vou pegar esse aqui. Esquerda, um valor, uma etiqueta com indicador e título. Vou clicar em cima dele e automaticamente já vai mudar. E vocês vão ver que ele já vai pegar a cor verde, tá? Por causa daquela opção que a gente marcou. Vou clicar no OK aqui e em título eu vou vir aqui e colocar ano atual X ano anterior. Vou aplicar aqui, dar um OK, ele já vai trazer aqui ano atual XA, e agora a gente vai para os ajustes que a gente tem que fazer no próprio KPI mesmo. Então, vindo aqui em valores, na opção de valores, a gente tem aqui o valor 1, que ele está como mensurar valor. Isso faz com que ele pegue automaticamente o primeiro valor que ele vê na tabela. Eu vou clicar aqui na engrenagem e vou apagar esse measure value, né? Vou apagar e vou clicar aqui em descartar os não usados. Automaticamente ele não vai mostrar nada, tá? Mas a gente já vai alterar isso. Para alterar isso, vou clicar
aqui no maisinho e vou selecionar o valor que eu quero, que no caso é o valor de crescimento. Então eu vou clicar aqui em valor 3, crescimento, e aí perfeito, ele vai trazer o meu crescimento de 18,46%. Como o meu crescimento foi maior que 0, então ele está verdinho. Então eu vou dar um OK aqui, o valor já está OK, já posso clicar em voltar. Agora eu vou vir aqui em etiquetas, por quê? Porque aqui eu tenho o meu título OK, o meu valor OK, só que ele ainda está como faturamento valor aqui. Então eu queria colocar algo mais legal aqui, eu queria colocar a comparação dos valores mesmo, do ano atual e do ano anterior. Como é que eu faço isso? Vou vir aqui em etiquetas, mesma coisa, ele vai estar sempre pegando da etiqueta 1. Então, aqui em etiqueta 1, vou clicar aqui na engrenagemzinha, clicando na engrenagemzinha eu consigo apagar o que ele puxa e descartar os não usados, automaticamente ele não vai puxar nada. Então como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui, clicar no maisinho de novo, e vou selecionar aqui o valor 1 e depois vou selecionar aqui automaticamente o valor 2 já também. Que ele vai puxar os dois valores de maneira bem simples aqui, tá? E aí agora a gente vai começar a editar. Antes do valor 1, eu vou colocar aqui o que esse valor 1 representa, que no caso é o meu ano atual. Então eu vou colocar aqui, na frente do valor 2, eu vou vir aqui e vou colocar AA para ser ano anterior. Vou clicar no certinho de novo para ele aplicar e aí a gente já vê que ele aplicou certinho que eu precisei na análise, perfeito? Só que ainda assim esse valor fica muito grande, né? Não fica nada legal de visualizar, o KPI fica desproporcional. Queria que diminuísse o tamanho desse valor. Como é que eu posso fazer isso? Vou vir aqui, primeiro a gente vê que já tem o valor 2 aberto aqui, né? Porque foi o último que a gente abriu. Vou clicar aqui em valor 1 como um valor numérico. Ele vai me abrir a opção para eu editar o valor 1, bem parecido com formatar números que a gente usou no crescimento. Então eu vou clicar aqui em original, ele vai abrir a opção de formatação numérica e eu vou marcar a checkbox para ele abreviar milhões, bilhões ou milhares, né? Então eu vou dar um OK e ele automaticamente já vai abreviar o meu valor. Para a segunda parte aqui, vou clicar em valor 2 como valor numérico. Vou vir aqui em formato do número, clicar em cima do nome original e vou marcar a checkbox também para abreviar os meus valores. Depois disso eu dou um OK, ele automaticamente já vai abreviar o meu KPI. Legal deixar claro aqui, pessoal, que essa maneira que a gente coloca no nosso KPI padrão. Então, o que vocês quiserem alterar aqui é completamente adaptável de acordo com o que eu mostrei, tá? Então, se eu clicar no maisinho, a gente vê que ele não tem só os valores. Aqui a gente pode colocar também o valor de crescimento. A gente pode colocar aqui também, se for uma tabela com mais de uma linha, ele pode pegar uma média de linha, total de linhas, enfim. Tudo muito adaptável. Então, feito isso, vou dar um OK aqui. Dar um OK aqui no KPI. Depois de dar um OK no KPI, a gente já tem o nosso KPI pronto aqui, de comparação de ano atual com o ano anterior. Então, sim, nossos dados aqui, a gente tem 18% de crescimento comparado com o ano anterior nesse mesmo período. Isso aqui é muito legal para a gente poder continuar observando o crescimento da nossa empresa. Bom, pessoal, aqui a gente encerra com o nosso KPI pronto, tá? Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês e que vocês tenham entendido como utilizar um pouco mais das ferramentas no Target em uma situação mais do dia a dia. E qualquer sugestão que vocês tenham para os próximos vídeos, podem mandar aí nos comentários, tá? Obrigado pela atenção e até a próxima.